A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, seu irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, meu amado e querido irmão, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço você, meu querido e amado irmão, que se inscreveu neste canal, pois me sinto feliz de saber que você está disposto a nos ajudar na divulgação da palavra de Deus, pois o que fazemos aqui é lermos a palavra e orarmos juntos um com o outro. E quando nós nos dispomos a enviar a palavra a outras pessoas que também precisam ouvi-la, isso é um ato de amor, querido. Amém? Deus abençoe a sua vida. E você, querido amado irmão que nos ouve, que ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, amado, em nome de Jesus. Inscreva, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, querido, que é um ato de amor. Amados, lembrando que no final da leitura nós vamos orar. Faça seus pedidos de oração. E eu gosto de deixar isso bem claro aqui, você não precisa colocar nomes se não quiser. Se você quiser, vai ser um prazer. Mas se não quiser, não precisa, querido. Se você não quiser expor a pessoa ou se expor, nós não vamos estar citando nomes aqui, tá? Fique bem tranquilo, isso aqui é um canal para que a gente possa orar e Deus venha intervir em nosso favor. Querido, nós estamos na leitura do livro de Atos e hoje eu vou dar mais uma reforçada para aqueles que estão chegando, que ainda não pegaram essa passagem, explicando do que se trata o livro de Atos, né? O Atos ele mostra a explosão da igreja cristã por toda a região do Mediterrâneo, meu amado. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Ele endereçou o livro a Teófilo, assim como fez com o seu evangelho, meu amado. Essas coisas aconteceram num período de cerca de 30 anos depois da ascensão de Jesus até o início dos anos 60 depois de Cristo. Os Atos dos Apóstolos ele se encaixa, começa com a ascensão de Jesus e prossegue pelo crescimento da igreja primitiva. Durante a leitura do Atos nós vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho ele cria raízes em Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12, o evangelho se espalha por toda a Judéia e Samaria. Do capítulo 13 ao 28, o evangelho se espalha por todo o Império Romano. Conceitos que são principais sobre o livro de Atos, amados. Vamos ter a descida do Espírito Santo, o testemunho, a igreja, os cristãos, né? Vamos falar sobre Pedro, que é o primeiro líder da igreja, sobre Filipe, um dos primeiros diáconos, missionários e pioneiro, Estevão, diácono, primeiro ser martirizado, apedrejado, Paulo, plantador de igrejas, que sai de perseguidor a ser perseguido. O líder dos gentios, né, meus amados? Barnabé, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Silas, outro companheiro de Paulo. Lídia, primeira convertida de Filipos. Priscila e Áquila, amigos de Paulo, companheiros no ofício e na confecção de tendas. Lucas, que é autor do livro, e juntou-se a Paulo em sua segunda viagem missionária. Amém, queridos? Hoje nós vamos ler o capítulo 13, onde vai falar sobre Barnabé e Paulo, que eles são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Elimas, o encantador. Capítulo 13 de Atos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores
a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cinereu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé a procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse-o pela mão. Então Procôncio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus. E partindo Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e a Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvis. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com o braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos, e Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus,
para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João antes vida dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando contemplava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que por mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós enviar a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. E embora não achasses alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo ele cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelo que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim. As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejai-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecerei, porque opero uma obra em vós, vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. É sábio, os judeus da sinagoga, os gentios, rogaram que no sábado seguinte lhes tornassem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando contra, diziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna. Eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas
e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Nós agora vamos fazer a oração da fé. Amém, irmãos? Nós vamos fazer a oração da fé, mas antes de orarmos, eu quero falar algo sobre a palavra, sobre o texto que acabamos de ler. Amados e queridos, é notório que Deus estava usando esses homens, Paulo, a pregar a sua palavra, sendo que eles faziam conforme o Senhor lhe havia ensinado. Hoje, nós somos convidados a pregar em alguns lugares, mas nem todos se alegram, às vezes, com as palavras que são ditas. Muitos medem suas palavras para não colocar aquilo que o Senhor quer que seja dito. Por medo, por dúvidas, deixam de pregar muitas vezes a verdade, né? Para levantar o ego, para encher, porque, queridos e amados irmãos, nós temos que pregar a santa palavra de Deus assim como ela é. Quando Deus ele nos corrige, quando Deus ele nos chama a atenção, quando a palavra ela vem de encontro a nós, quando a palavra nos confronta, é o momento em que a palavra começa a ter efeito sobre as nossas vidas, é o momento em que Deus começa a agir e a transformar as nossas vidas. Quando somos confrontados pela palavra. E nesse texto nós percebemos ali que muitos perseguiam a Paulo e queriam, né, de alguma forma, prejudicá-lo, porque ele estava pregando sobre salvação, sobre arrependimento, sobre o Cristo vivo, ressuscitado. E muitos não gostavam. E talvez nem por ser a palavra, mas sim porque as pessoas estavam atônitas, muitos ali estavam atentos ao que estava sendo dito. E muitos líderes não querem perder a sua posição. Muitos líderes com medo de que Paulo tivesse mais autoridade que eles, conquistasse o povo e o povo deixasse de ouvir os outros líderes. Posição, status. Muita gente não quer perder a posição, não quer perder os status. E tem medo, muitas vezes, de pregar a palavra como ela deve ser pregada, uma palavra de correção, uma palavra que confronta, mas que traz salvação. Amados, devemos sim, quando Deus colocar algo em nosso coração, e devemos confirmar se realmente é Deus, porque o coração do homem ele é enganoso. Mas devemos confirmar através da sua santa palavra se realmente é isto que Deus quer falar. Porque a palavra por si só, ela já fala, meu amado. Amém? Não precisamos mudar muito, porque a palavra por si só, ela fala. Então é isso, meus amados, que a palavra venha confrontar eu e você. Porque enquanto a palavra estiver nos confrontando, nos fazendo buscar mudança em nossas vidas, nos fazendo nos transformar, entendendo verdadeiramente o que é o reino de Deus, o que é o reino do Senhor. Quando a palavra nos confronta a trilhar os caminhos que o Senhor Jesus nos conduz a trilhar, aí sim, meus amados, está havendo mudança em nossas vidas. Mas quando não nos sentimos confrontados pela palavra, meus, pode ter certeza, alguma coisa está errada. Deus, ele vai não nos acusar. Deus, ele vai nos mostrar aonde estamos errando, aonde estamos tropeçando, aonde estamos ofendendo a sua santidade.
não para nos acusar, mas para transformar as nossas vidas, para nos santificar, porque está escrito: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então fique feliz aí, meu amado irmão, minha amada irmã, se a palavra confronta você. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos à oração da fé. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar, querido. Antes de orar, não esqueça, volte o seu pensamento ao Senhor. Se você estiver dirigindo, se você estiver cuidando da sua casa, se você puder parar para orar, faça-o. Se sinta à vontade. Orar não é só prostrar o corpo físico, mas é prostrar o corpo espiritual, nos prostrarmos a Deus. Mas vale um coração contrito, prostrado aos pés do Senhor, do que um joelho muitas vezes dobrado, com o espírito longe da presença de Deus. Deus, ele quer o nosso coração. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Volte o seu pensamento a Deus neste momento. Faça os seus pedidos de oração e vamos à oração da fé. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque tu és Senhor, Deus, Pai das nossas vidas. Senhor, somos felizes por sermos chamados de teus filhos, ó Pai. Somos felizes, Senhor, porque tu, Senhor, nos chamou. E ao ouvirmos a tua voz, ó Deus, conseguimos, meu Pai, sentir a alegria da tua santa presença. Ao ouvirmos a tua voz, podemos contemplar, Senhor, a tua misericórdia, podemos contemplar, Senhor, as tuas bênçãos, Pai, vivermos a tua palavra, sermos confrontados por ela, sermos alcançados por ti, Senhor. Pois não conseguimos, meu Pai, mas vivermos sem a tua presença. Não conseguimos, Senhor, mais caminhar, dar um passo em nossa vida, Pai, se tu não fores conosco, Senhor. Nos agracia cada dia, Senhor, com a presença do teu Santo Espírito, Pai, tocando nossos corações, nos impulsionando a mudar, nos impulsionando a corrigir os nossos erros, a sermos transformados pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Muito obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia. Por isso, Senhor, te pedimos perdão, Pai. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas. Perdoa, Pai, as nossas transgressões, Senhor, nossas limitações. Perdoa tudo aquilo que fizemos, ou falamos, ou pensamos, meu Deus, que não foi de acordo com a tua vontade. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mudar, Pai. Nos ajuda a ser compassivos. Nos ajuda, Senhor, a ver o sofrimento do nosso irmão. Nos ajuda, Senhor, nos transforma, Senhor, para podermos estar de acordo com o teu querer e a tua vontade. Porque essa é a nossa vontade, Deus, de sermos segundo o teu coração, Pai. Segundo o teu querer, transforma as nossas vidas, Pai. E como está escrito, Senhor, que a gente deve pedir, que a gente deve buscar, meu Deus. Por isso estamos aqui, Senhor, buscando, pedindo, clamando a Ti, Senhor. E levantamos um clamor por cada pedido de oração feito neste canal, Senhor. Por cada pedido que este irmão, que esta irmã faz e coloca na Tua presença, Senhor.
Pai, muitas vezes pedidos porque pessoas estão desanimadas. Pedidos, Senhor, porque pessoas se sentem frustradas, se sentem, Senhor, impedidas, meu Deus, se sentem, Senhor, tristes, Senhor, e querem estar felizes na tua presença, sentindo-se transformadas, sentindo-se tocadas, meu Deus. Pai amado e Pai santo, recebe esses pedidos, Senhor, eu te peço. Entregamos a Ti cada ansiedade nossa, cada lágrima derramada, cada joelho dobrado, cada coração contrito, Senhor. Entregamos a Ti, entregamos em Tuas mãos, Senhor. E segundo o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus, Tu venha agir sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos cura para essas pessoas que estão enfermas, pessoas que têm doenças, que foram desenganadas pelos médicos, pessoas que estão com câncer, pessoas que têm problemas de coração, pessoas que têm problemas renais, pessoas que têm doenças degenerativas, Senhor, pessoas que vivem, Senhor, à base de remédios para suportar as suas dores. Deus amado e Pai querido, Tu sabe aonde tocar, tu sabe aonde alcançar. E nós clamamos a ti nesta noite. Derrama a cura, Senhor. Derrama o teu óleo precioso de cura, meu Pai, sobre essas pessoas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa as famílias. Abençoa o relacionamento, o casamento, Senhor. Que as pessoas verdadeiramente saibam viver, Senhor, o casamento segundo a tua vontade. Que não haja, Senhor, contenda dentro dos lares, que haja paz, que haja compreensão, que haja amor, Senhor, em nome de Jesus. Que esse filho sinta vontade de abraçar seus pais, que essa mãe e esses pais sintam vontade de abraçar seus filhos, mas que vivam o amor de Cristo em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai. E ao recebermos a tua santa palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, todo espírito maligno, todo o mal que foi feito para essas pessoas, para destruir o lar, para trazer tristeza, para trazer dor, para trazer confusão, para trazer discórdia dentro das famílias, para trazer vícios, prostituição, para trazer pensamentos de morte, de suicídio, todo o mal que foi feito, o trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, tudo que é demoníaco, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado e querido irmão. Minha irmã, meu irmão, fica firme aí, querido. Deus é contigo. Fica firme na sua caminhada. Deus está ao seu lado. Não é porque muitas vezes, meu amado e minha amada, que as coisas não acontecem do jeito que esperamos, que Deus desistiu de nós, que Deus nos abandonou. Deus está ao seu lado. Muitas vezes é preciso, é necessário buscarmos mais a presença do que a solução para os nossos problemas, do que pedir a solução para os nossos problemas. Não estou dizendo que não devemos pedir. Devemos sim, porque está escrito que devemos pedir. Mas, acima de tudo, devemos viver a presença de Deus. Devemos buscar sentir a sua presença. Enche o meu coração, Senhor. Enche a minha alma, Pai. Enche-me da tua presença, Senhor. Pois quando sentimos a presença de Deus,
quando sentimos que Ele está conosco, as coisas começam a mudar. Porque só em você pensar, Deus já está agindo na sua vida. Só de você pensar, Deus já sabe o que você necessita. Mas Ele quer ter uma intimidade comigo e com você, de pai para filho. Ele quer sentir o seu carinho, o seu amor. Que você venha chamar a presença do Senhor neste dia, que você venha demonstrar o seu amor, o seu carinho por Deus. Não só em palavras, mas em atitudes. E não transformar, muitas vezes, como pessoas acabam transformando Deus, que é a solução para os meus problemas. Deus vai muito além de ser a solução para os meus problemas. Deus, ele é meu amigo, é meu pai, a quem eu quero ao meu lado. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus amados? Tenho que parar por aqui, senão o vídeo fica muito grande, mas estou com meu coração cheio de alegria por saber que você está participando dessa oração. Lembrando, meu amado e querido irmão, que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.